Pai do Senhor, bom dia, amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em torno do nome do Senhor para, nesta nova manhã, glorificarmos aquele que tem feito tudo por nós. Convido você já a começar a se ajeitar aí no sofá, nas cadeiras da sua mesa e agrupando a sua família para que possamos, nesses momentos futuros aí, nesses minutos que estão por vir, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem dado a nós através do Teu Espírito Santo. E vindo da palavra, cremos que o Senhor vai falar conosco mais uma vez, como já tem sido feito todos os dias que nós temos nos reunido, mesmo da maneira que estamos agora por internet. Deus tem conduzido todas as coisas e tem sido bom conosco. Então é mais um dia, o início de mais uma nova semana. Nos alegremos no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós em todo momento. Então eu peço que você já quiete seu coração, já eleve o seu pensamento àquele que tem sido motivo da nossa alegria. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, Ele tem sido alegria, tem sido esperança, tem sido a rocha da nossa salvação. Que você possa então, nesse momento, fechar os teus olhos, para que nós possamos, em oração, começarmos a buscar o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te engrandecemos por mais essa oportunidade, no início dessa nova semana, nessa manhã, Senhor, de podermos compartilhar a Tua Palavra. O Senhor tem sido aquele que tem feito tudo desde o início do mundo e até esse momento, Pai. Nada saiu do Teu controle, nada foi feito fora da Tua vontade ou fora dos Teus desígnios. E tudo o Senhor tem um propósito. E nós cremos nesse momento que estamos aqui, reunidos em torno da Tua Palavra, que o Senhor há de falar conosco, revelando o Seu propósito, trazendo aos nossos corações o refrigério, Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado e separado para cada um. E mesmo que trazendo a mesma palavra, o Senhor, pois é um Deus maravilhoso, trata cada um de uma maneira especial, única. O Senhor é um Deus que trata no coletivo, mas é um Deus individual. Que o Senhor possa estar invadindo os corações e as mentes de todos os irmãos que estão nos assistindo e compartilhando a palavra, Pai. Abençoa todos os atos desse momento, Pai, e os seus filhos em seus lares e onde estiverem, Pai, através dos seus celulares, das TVs, dos computadores, possam estar desfrutando daquilo que o Teu Espírito tem derramado sobre as nossas vidas. Que a misericórdia, a graça e o amor de Deus, Pai. Obrigado por tudo, nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 46, vamos estar meditando brevemente, fazendo uma abertura. E é um salmo conhecido da igreja. É um salmo que por muitas vezes acredito que boa parte dos irmãos já em algum momento desfrutaram, né? Viajando aqui pelo Espírito Santo nas palavras que o Senhor nos deixou nessa carta, que é a sua Bíblia, é a sua palavra. E é um salmo bastante especial, né? Eu vou começar a ler aqui, nós vamos ler todos os 11 versos e na sequência vamos conversar um pouco aí. Então diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações.
serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo motivou Martinho Lutero com o louvor Castelo Forte. Diz a história que em 1521 Martinho Lutero foi convocado para negar tudo que ele estava escrevendo e defendendo com relação a toda aquela revolução que ele, através do mover do Espírito Santo, estava trazendo em relação ao Evangelho. E ele sabia que era um momento de muita dificuldade e que possivelmente ele poderia pagar até com a vida dele se ele não negasse. Então, na viagem para a cidade de Worms, ele vinha meditando nesse salmo e pensando, e saiu o hino Castelo Forte. É um hino muito bonito e que mostra a majestade de Deus e mostra o quanto nós devemos confiar. Então, se nós olharmos aqui o salmo, logo no primeiro versículo, onde diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é o socorro bem presente na angústia. Nós temos um socorro presente na nossa angústia, mas desde que Ele seja refúgio e fortaleza para nós. O que tem sido o seu refúgio e fortaleza nesses dias? O que tem sido o refúgio e fortaleza meu, da minha casa, da minha família nesses dias? Tem sido o Senhor? Se é o Senhor, nós estamos bem. Se não é o Senhor, nós vamos ter problemas. Se nós, diante de tudo que temos visto nos dias de hoje, com toda a tribulação que temos passado com relação a toda essa questão do Covid, mexendo na questão da saúde, mexendo na questão econômica e transformando muitas coisas, se Deus não é o nosso refúgio e fortaleza, dificilmente nós conseguiremos ultrapassar ou superar esses dias. Assim como Martinho Lutero passou por aquele momento que ele temia pela vida dele, porque ele tinha que negar aquilo que ele estava colocando, que era a verdade de Deus. O que nós temos negado e temos deixado de lado em relação ao que o mundo tem colocado para nós? O que é mais importante? A economia? A saúde? A paz que todos querem e almejam, mas nunca encontram? O estudo? Nós temos que melhorar as nossas escolas, dar mais estudo para nossas crianças. Isso faz parte e é bom. Mas esses que estão estudados, que são letrados, é o que estão na direção de toda essa questão econômica e de saúde. E qual é a resolução que nós temos visto? Então precisamos de entender o que nós temos trazido como fortaleza e refúgio nas nossas vidas, né? E o Salmo continua: para que Ele seja o nosso refúgio e fortaleza, ou sendo o nosso refúgio e fortaleza, a palavra vem falando, pelo que não temeremos, no verso 2. Então, a condição para nós não temermos o que irá acontecer ou as dificuldades que estamos passando é justamente termos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. E a palavra de Deus continua falando ali no verso 7, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E também no verso 11 ele volta novamente falando, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem tem sido o nosso refúgio? Novamente colocamos essa situação, trazemos para você em análise. E mais do que isso, para que o Senhor faça alguma coisa em nossas vidas, nós temos que meditar nesse verso 10, onde diz que aquietai-vos. É no silêncio e na confiança que Deus faz o que tem que ser feito. Para nós sabermos quem é Deus, nós temos que entender e ouvir a voz dele. E como que nós vamos ouvir a voz do Senhor se Ele não é refúgio, se Ele não é fortaleza e se nós não aquietamos nos braços dele? O que nós temos trazido para as nossas vidas, para as nossas famílias nesses dias? Para nossos amigos, os nossos pares nos trabalhos? Qual é a inquietude que nós temos colocado e não estamos deixando o Senhor falar conosco? O que estamos aguardando e de quem estamos aguardando? Só tem um que nós podemos aguardar e que devemos aguardar. E aguardar confiando e entendendo que no momento que nós nos aquietarmos e tivermos um tempo para abrir os nossos corações, deixarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos porquês e quietos ouvirmos a voz do Senhor, é nesse momento que o Senhor vai mostrar, como a palavra fala aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós só vamos saber que Deus é Deus
a partir do momento que nós deixarmos Ele fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes nos perdemos achando que nós fazemos algo e que nós temos capacidade para resolver as situações, trazendo soluções, trazendo pensamentos humanos, alternativas humanas, números humanos para apoiar aquilo que não é humano. O homem tem uma tremenda dificuldade em entender que nada nesse mundo está sob o controle dele. E isso é um incômodo muito grande para nós. E precisamos então, novamente, nos tornarmos ou retornarmos à palavra, aquietarmos nosso coração e entendermos que refúgio e fortaleza é o nosso Deus. Assim, dessa maneira, nós conseguiremos passar todos esses dias sem que tenhamos tantas dificuldades. As dificuldades vão acontecer, os momentos de tristezas vão vir. Acompanhando a palavra de Deus, nós vemos até Cristo se entristeceu, se abateu, mas Ele sabia o que Ele tinha que fazer. Ele ouvia, Ele orava, Ele se inclinava ao Senhor, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para mudar toda a situação. Não é a economia, não são as pessoas, não é o dinheiro, não é a saúde, não é nada disso. Enquanto nós estivermos com os nossos corações fundamentados nessa questão, nós teremos muita dificuldade de passarmos como os cristãos desse mundo. Nunca nos esquecendo que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não estamos aqui para ficar, nós estamos em passagem aqui. E o Senhor nos ensina como viver aqui. E são dias difíceis, e se nós não conseguirmos nos aquietar e entender que refúgio e fortaleza ao Senhor, cada dia vai ficar mais complicado. A igreja, as pessoas, a igreja na face da terra, as pessoas, aqueles que também não conhecem o Senhor, precisam de entender, nós precisamos de fazer esse reino avançar. Esse reino onde mostra quem é esse Deus e o que Ele é capaz de fazer. Isso por fé. Então precisamos de trabalhar tudo isso aos pés do Senhor, porque não há nada nesse mundo que nos venha trazer outra solução ou nenhuma outra solução, somente o Senhor. Então que nesse início de nova semana, que você, que eu, que nós, nossas famílias, nossos irmãos possamos aquietar-nos e nos colocarmos diante do Senhor, nos prostrarmos reconhecendo que Ele é refúgio e fortaleza, dando o controle de tudo e de todas as situações das nossas vidas nas mãos dEle, entendendo, compreendendo, aceitando que Ele é aquele que vai fazer tudo, porque nós não fomos trazidos até Ele de forma simples. Teve uma pessoa, o próprio Deus que se encarnou, veio no meio de nós como homem e se entregou na cruz, para que nós pudéssemos desfrutar disso tudo. Mas isso é fé, é confiança. Temos que ter entendimento do que o Senhor tem dado para nós, e tem dado muito. Então, que nós possamos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse início de semana, por a palavra que nós temos, por podermos louvar, ainda que não aqui no templo, todos juntos, mas na sua casa, com as suas atitudes, ligando aí o seu radinho, a sua internet, o seu celular, no louvor. Aproveite esses dias, louve na sua casa, louve com a sua família, não deixe de buscar o Senhor, busque fazer os cultos domésticos. Existe uma grande parte da população evangélica que deixou essa prática de lado, e é uma prática muito importante. Nós precisamos de colocar isso, incutir isso na cabeça dos nossos filhos, para que eles entendam quem é refúgio, quem é fortaleza. E diante das nossas posições, do que nós temos feito, os nossos filhos têm enxergado, têm visto e têm trazido um parâmetro de vida para eles. Então, se nós queremos que os nossos filhos desfrutem daquilo que o Senhor tem na palavra como promessa para todos nós, que nós possamos verdadeiramente entregarmos os nossos sentimentos, os nossos corações nessa semana e no transcorrer das nossas vidas, aquietando-nos e entendendo que o Senhor é refúgio e fortaleza em nossas vidas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez e já agradecer a palavra. Já sabemos, temos a certeza que o Espírito Santo já tem algo preparado para nós, para os nossos corações,
e que será mais uma vez bênção, como o pastor sempre fala, é bênção, e é bênção mesmo, gente. O Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, ainda que não da forma que nós queremos ou que pensamos, mas da forma que Ele planeja para as nossas vidas, que nós possamos buscar o centro da vontade dEle. Amém? Senhor, te louvamos e te engrandecemos mais uma vez, Pai, porque sabemos que o Senhor é refúgio e fortaleza. Ajuda-nos, Pai, a quietar os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a voz que direciona no meio do deserto, a voz que vem na coluna de fogo, a voz que vem trazendo a codornize dos céus quando é necessário, a voz que traz a salvação às nossas vidas, Pai. Aquele que nos amou, entregou o seu Filho e tem buscado a cada dia ter uma relação pessoal conosco. Que o Senhor possa nos ajudar nas nossas fraquezas e limitações, aquietar os nossos corações e nos curvarmos diante de Ti. Assim como a Tua palavra fala, que tudo e todos um dia se curvarão, que nós não esperamos esse dia, não viemos esperar esse dia, que esse dia seja o hoje, para que verdadeiramente nós nos prostremos, nos entreguemos à Tua vontade, os Teus desígnios, Pai. Já pedimos pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada e que o Senhor possa estar trazendo a porção necessária para caminharmos por mais esse tempo, Pai. Nunca nos esquecendo que o alimento que nos traz força e vigor tem estado em nossos lares, a Tua palavra, o Teu Espírito, e está disponível para aqueles que têm buscado, Pai, nesses dias, independente da situação física, de estarmos juntos num templo, Pai. O Senhor tem derramado da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado em cada lar. Ainda que nós não entendamos, temos que ter a certeza, Senhor, e ajuda-nos, incute-nos fé, Pai, para compreendermos as nossas lutas e dificuldades, porque o Senhor tem um plano melhor e maior para as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e que nós possamos agora ser ministrados pelo Espírito Santo mais uma vez. Fiquem na paz. Bom dia, queridos. Que bênção logo nesta manhã, já chegando no meio do mês de junho, podemos ter essa abertura meditando nesse salmo que nos traz ensino, nos exorta, nos alerta, e nos motiva a verdadeiramente confiarmos no Senhor. É só nele. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E nesta manhã nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa ministração, porque o Senhor já vem falando, desde a abertura. Louvado seja o Senhor pela vida do Mino, que Deus possa continuar usando, e para isso o Senhor tem o separado. Eu quero convidar você já nesta manhã a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ao povo de Éfeso, no capítulo 5. Vamos ler 3 versos conhecidos nossos, mas importantíssimos para ensino da nossa caminhada, para orientação, desse trajeto que temos ainda como peregrinos nessa terra. Então convido você, abra a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 15, nós vamos ler até o verso 17. Encontrou aí? Diz a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui nós encontramos uma carta redigida pelo apóstolo Paulo no momento que ele está preso em Roma, isso aproximadamente 61 anos depois de Cristo, e ele escreve esta carta a uma amada igreja, no qual ele tinha grande afinidade, porque precisamos lembrar que ele passou ali 3 anos da sua vida,
não é, ministrando, ensinando, orientando e preparando ali pastores, e deixou ali Timóteo, o seu, não é, discípulo, aquele que foi gerado da sua coxa. Mas mesmo deixando nesses lugares homens sérios, moços, que foram preparados pelo Espírito Santo de Deus, Paulo não deixou de ser usado pelo Senhor ainda em tempos difíceis, como vivia numa prisão, mas de trazer uma palavra de orientação, de exortação, e palavra que ecoa até os nossos dias, e muito propício, né, para o momento que temos vivido. Porque diante de dificuldades e, na verdade, nesse tempo, Paulo exortava ao povo de Éfeso, à igreja de Efésios, que ficasse firme na santidade, mas não somente na devoção das celebrações, mas que a conduta deles, não é, que o testemunho deles fossem constantes, no dia a dia, nas suas práticas, nos seus convívios, nos seus relacionamentos, que eles tivessem prudência, tivessem zelo, não é? Se preocupassem verdadeiramente em testemunhar, não é? A manifestar essa transformação, essa conversão em Cristo Jesus, como cristãos. Então, quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos entender que ele começa dizendo no 15, portanto. Por quê? Porque no verso 7, isso até o 14, ele vem falando a respeito, não é, do povo deixar aquele convívio com pessoas das trevas, com aqueles que não queriam compromisso com o Senhor. Os cristãos não deveriam ser cúmplices, né, nem parceiros daqueles que estavam com práticas não condizentes ao cristianismo. Então eles deveriam amar esse povo, eles deveriam ser instrumentos na vida desse povo, não é, dessas famílias, mas não compactuarem com isso. Eles deveriam, não é, na verdade, olhando para as suas práticas, reprovar as práticas e não participarem ou rirem de certas situações ou acharem normal. E era isso que estava acontecendo, e era essa a preocupação do apóstolo com relação a esse momento. E diz mais, não é, que no verso 14, encerrando esse primeiro momento, para entrarmos no verso 15, ele dizia o seguinte: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele estava falando a respeito da igreja, que deveria se levantar dentre os mortos, não é? E ela deveria ser luz em meio às trevas. Então não diz respeito a uma carta a uma só pessoa, mas a uma comunidade, a um povo que tinha sido alcançado, e a partir de então caminhavam crendo em Cristo, no ungido de Deus, em Jesus Cristo, o Senhor, e eles deveriam ali fazer toda a diferença. Por isso ele diz assim, então, portanto, vede prudentemente, não é, como andais. E aqui ele diz a respeito desse andar, não é somente um caminhar, é uma vivência, é o dia a dia. Veja prudentemente como vocês vivem, como vocês andam, não é? Porque precisavam ali fazer a diferença naquele momento, e não é diferente nos nossos dias. Nós, como parte da igreja de Cristo, eu e você como membros do corpo de Cristo, a minha casa e a tua casa como parte desse corpo, nós precisamos dar testemunho, não é? Daquele que nós servimos, daquele que verdadeiramente nos alcançou e tem transformado as nossas vidas, não é? E nós devemos então prestar atenção, não é, na nossa caminhada. E era isso que ele estava falando: prestem atenção na vida de vocês, que havia uma conduta já naquele tempo, e nós vamos ver em outras cartas, ele escrevendo às outras igrejas, uma preocupação do homem para com o homem, com o outro, sem o cuidado do zelo com a sua própria vida, muitas vezes conseguindo enxergar, não é, um cisco no olho do irmão, na vida do irmão, mas não vendo a trave no seu próprio olho, a trave exatamente na sua própria vida. Então ele vem e diz dessa forma,
vede prudentemente como andais. E ele vai falando assim, não é? Preste atenção, sejam prudentes, não como nécios, como loucos, porque muitos, não é, voltavam às antigas práticas, como se vivendo nesse mundo, e não deveriam viver dessa forma, não poderiam viver dessa forma, eles não poderiam ser tolos, insensatos. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver, não é, alguns relatos daqueles, não é, em parábolas históricos que agiram como tolos. Nós podemos olhar para Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, e percebermos ali a conduta. Haviam 10 virgens, e diz que as 10 eram virgens, porém 5 agiram prudentemente, e 5 agiram como nécias, como loucas, porque elas não armazenavam o azeite, aquilo que elas tinham recebido como orientação, como unção, como ensino, elas não tinham armazenado. E diz que aquelas 5 que não tinham armazenado saíram para buscar onde poderiam encontrar. E eu quero dizer que nesses dias o Senhor tem derramado um azeite novo, um óleo novo, uma unção nova, porque Deus tem feito nova todas as coisas. Ele não tem deixado de falar a respeito da sua vontade, do seu querer, em meio a uma pandemia, em meio a momentos difíceis. Mas muitos têm desprezado isso, não têm guardado aquilo que Deus tem falado, como um óleo que tem vindo sobre as nossas cabeças, não é? Como nós lemos no Salmo 133, que escorre sobre a barba, que alcança até os nossos filhos. Então essas 5 nécias agiram imprudentemente, e veio o noivo. E se você ler lá em Mateus 25, quando chegar no 13, você vai ver o que aconteceu. As prudentes que tinham armazenado o ensino, não é? Zelo com a orientação da parte de Deus, tinham entrado, e as nécias, as loucas, ficaram para trás. Então ele diz assim, não é? Vede prudentemente como vocês andam, não andem, não é, como nécios, mas como sábios. Nós podemos ver também em 2 Samuel, no capítulo 24, eu posso dar como exemplo o verso 10, quando Davi, não é, ele tinha sido ungido rei, e ele vai e manda contar o povo, e ele não deveria ter feito isso. E você vai ver nesse verso 10 que ele pede perdão ao Senhor, porque ele deixou de ser prudente, porque o Senhor tinha dito a ele que tudo aquilo que ele fosse fazer como rei, porque a unção tinha vindo da parte do Senhor, ele deveria buscar orientação em Deus. Ele vem e diz, ai que eu agi loucamente. Leia lá, nós podemos errar, nós falhamos, nós somos homens, mas nós precisamos reconhecer esses erros e nos arrependermos um dia como hoje, como aconteceu com Davi, colheu em função do seu erro. Depois você continua lendo, o Senhor ainda disse a ele, o que você quer? O que você quer que aconteça? Aí deu 3 opções, e ele escolhe e diz assim, Senhor, eu prefiro estar nas tuas mãos, cair nas mãos de um Deus de misericórdia, do que na mão dos homens. Então você percebe que o homem ele tem constantemente buscar essa prudência. Nós podemos ver em Jó capítulo 2, verso 9 e 10, e até eu peguei mais detalhes a respeito dessa postura de nécio, porque nós nesses dias, muitas vezes levados por costumes, por conversas, né, por ideias, por influências, nós somos levados muitas vezes, né, a praticarmos loucuras, agirmos como nécios, como aqueles que não conhecem o Senhor, como loucos. E isso acontece com a mulher de Jó no capítulo 2, você sabe, Jó perdeu os seus filhos, perdeu as suas propriedades, e Jó perdeu a saúde, mas ele não perdeu a sua confiança no Senhor.
mas fala a respeito da esposa de Jó, que nem faz menção do nome dela, que chega o seu esposo e diz, diante de tudo que aconteceu, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Ele fala, tu falas como uma louca, tu falas como uma nécia, eu louvaria o Senhor somente no bem, e não o adoraria no mal, vindo sobre mim. Tu falas como uma louca. E nós sabemos que Jó, em permanecer fiel, enxergou o Senhor de uma forma diferente, teve os seus olhos do entendimento abertos, mas foi um vitorioso, porque permaneceu fiel à visão que Deus tinha lhe dado. E se nós olharmos também para 1 Samuel, no capítulo 25, nós vamos encontrar ali no final desse capítulo, e particularmente ali no verso, a partir do 25, nós vemos Davi vindo com o seu exército, aqueles que o acompanhavam, vencendo batalhas, conquistando terras, livrando colonos de serem subjugados pelo inimigo, de não verem esses colonos sendo tomados, o seu rebanho, as suas terras, as suas famílias. E Davi se colocou ali como defensor desse povo em Israel. E ele, passando pela terra de Nabal, diz que eles tiveram necessidade. Ele mandou um recado à casa de Nabal, que Nabal os assistisse nessas necessidades, porque eles estavam ali prontos a defender aquela terra, aquele território, e reconhecendo que Nabal era verdadeiramente o dono daquele lugar. Mas diz que Nabal desprezou e disse, quem é esse rei? Quem é Davi? Eu conheço Saul, Davi eu não conheço. E diz que os funcionários, os seus servos, vão até a esposa Abigail e diz a ela, Abigail, Nabal desprezou Davi, ele está com um exército, eles tinham as necessidades, e foi pedido ao nosso Senhor a Nabal que os assistisse, e ele agiu dessa forma. Diz que prontamente ela foi até o encontro de Davi, e ali ela vai e diz, não leve em conta o meu esposo, porque o seu próprio nome já diz respeito, insensato, louco, porque ele não tinha reconhecido ali a bondade de Deus através da vida de Davi e dos que o acompanhavam, como aquele que estava protegendo Israel. E Abigail prontamente vai e leva ali o mantimento e se humilha diante do rei. E nós vamos ver para frente que Nabal vem a falecer e Davi toma Abigail como uma de suas esposas. Então o que nós percebemos é que nós temos muitos exemplos de loucura, de atitudes nécias que são registradas na palavra, para que nós atentemos e muitas vezes não venhamos a tomar esta mesma direção, tenhamos esse mesmo comportamento. Mas diz que não devemos, andar como nécios, mas sim como sábios. Como sábios. E Provérbios capítulo 14, verso 16 diz, o sábio teme a Deus. Mas não só isso, porque nós ouvimos de muitos irmãos, não, mas eu temo a Deus, mas continua dizendo, e desvia-se do mal. O problema é esse, nós temos que correr da aparência do mal, não é próprio dito do mal, porque o mal está à porta, o mal está próximo, está ao derredor. Nós temos que temer ao Senhor e nos desviarmos do mal. Aquilo que Tiago diz na sua carta, sujeitai-vos a Deus, temendo a Deus, resisti ao mal, ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vamos ver também em 2 Samuel capítulo 5, 19, uma atitude de Davi. Davi tinha acabado de ser ungido rei. Eu disse anteriormente que ele já tinha sido ungido. Não, nessa ocasião, em 2 Samuel capítulo 5, verso 19, ele acabou de ser ungido rei. Então ele estava ali, naquela condição já
separado por Deus, e surgiu uma circunstância com os filisteus. E naquela unção que ele tinha recebido, ele poderia, não é, na sua intrepidez, na sua juventude, no seu impulso, ir lutar contra os filisteus, porque ele tinha acabado de ser ungido rei, reconhecido, aclamado em Israel. Não, ele foi primeiro e foi consultar ao Senhor. Ele foi buscar conselho ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não para só aí, nós olhando para o verso 16, diz remindo o tempo. Eu quero te chamar a atenção que esse remindo o tempo não é abreviar o tempo, como nós pensamos, né, de uma forma cronológica. Não é assim. Se diz verdadeiramente de resgatar esse tempo, porque o remidor era aquele que ia, não é, nas praças e adquiria escravos, e muitos daqueles que tomavam escravos na praça vinham e libertavam os escravos. Aqui fala a respeito de remindo o tempo, é resgatar, é redimir, é aproveitar a oportunidade. Esse tempo diz a respeito de ocasião. Então, além de sermos prudentes, fugirmos da loucura, buscarmos a sabedoria, nós precisamos entender isso, que esse tempo é valioso, e nós precisamos resgatar isso, nós precisamos buscar isso, aproveitar esta oportunidade. Era isso que Paulo estava falando ao povo de Éfeso. Não percam tempo, não se deixem levar, não se afastem da santidade, se deixem ser usados nas mãos do Senhor, porque a ocasião é esta. O cristão não é escravo do tempo. Nós não podemos ficar falando, ai Senhor, não vejo a hora de passar esse tempo. Esse tempo é propício para nós sermos aqueles que vamos ser usados nas mãos do Senhor. É esse tempo, é isso que é redimir o tempo, isso aqui remir o tempo, é aproveitar esse tempo, é não perdermos tempo. O que você tem feito nesse período? No que você tem se deixado gastar? Quem sabe com preocupações, com lamúrias, com murmurações. Meu irmão, eu e você fomos separados para propagarmos a palavra do Senhor, para anunciarmos a palavra do Senhor, e nós já vencemos esse tempo, porque o tempo do Senhor, que é o nosso Senhor, se chama hoje, e hoje nós precisamos servir a esse Deus, nos alegrar nele. Ouvimos aqui o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na tua casa, serei exaltado entre outras famílias também, serei exaltado entre todos os povos. É o Senhor vencedor, é esse que vinha usando a vida de Paulo para animar esse povo de Éfeso, e é o mesmo Senhor através do seu Santo Espírito que me levanta nesta manhã para dizer a você, vamos aproveitar esse tempo, não vamos deixar esse tempo destruir, não é, a nossa vida, não vamos deixar, não é, roubar a nossa paz. Não, vamos aproveitar esse tempo, não é? Mas vamos usar como oportunidade para proclamar o Evangelho, ajudar as pessoas. Olha que momento maravilhoso. Todos estão passando no mundo todo. Esse tempo é propício para que eu e você falemos, não é, do amor desse Senhor, do juízo desse Senhor, da verdade desse Senhor. É tempo disso. Não vamos deixar, não é, de dar testemunhos. Não vamos deixar de testemunhar quem nós temos servido, em quem nós confiamos. Não vamos deixar, não é? Basta a cada dia o seu mal. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em Mateus 6:34. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor conhece o tempo, o Senhor é o dono das estações, Ele está provendo esse momento não é, está debaixo da sua direção. Nós estamos guardados nele. Isso é importante nós entendermos. Em vez de se deixar levar pela tristeza, preocupação, angústia, ira, impertinência, decepções, angústias,
Vamos aproveitar esse momento. Nós somos convidados a trilharmos esse caminho. E o tremendo é que eu não li, eu não sei se eu anotei aqui, mas esse povo, não é, como nós, eram reconhecidos como o povo do caminho. Está relatado em Atos, eu não anotei aqui, Atos 9, 2, não é? Então o nosso testemunho de caminhada diz respeito à nossa vida. Em Atos 2, vocês vão ver que alguns, não é, eram ali reconhecidos como aqueles que andavam no caminho, o povo do caminho. O nosso Senhor é caminho, é verdade e é vida, e nós somos convidados a trilharmos esse caminho, esta verdade, essa vida. Então vamos ver como vamos caminhar prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, mas o Senhor não nos deixou de avisar que os nossos dias seriam maus, e basta cada dia o seu mal. Esse tempo vai passar, mas nós precisamos sair deles diferente, desse tempo diferente. Isso é possível, não na minha força, não na tua força. Isso é possível na força do Senhor. Não é na minha capacidade, não é na tua capacidade, porque Ele veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo certo. Nós estamos vivendo o tempo preparado pelo Senhor. Estamos unidos em Cristo pelo seu Espírito. O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está aqui em nós. Nós não estamos sozinhos, e pela sua graça nós podemos ser agentes transformadores. É só misericórdia, amados. É só o Senhor nas nossas vidas. Temos, como dissemos, momentos de tristeza, de angústias, de dores, de preocupações, de tristezas, de abatimentos, mas o Senhor nos chama, não é, para sermos prudentes e buscarmos nele esse vigor. Pelo que não sejais insensatos. Veja aí o verso 17. Não sejais insensatos, procurar cumprir a vontade do Senhor, vontade revelada na sua palavra. Se nós voltarmos, não é, para o capítulo 4, você vai ver a vontade do Senhor e da onde Ele quer nos tirar. Olha aqui no capítulo 4, não é, fazendo menção rapidamente. Ele quer que nós deixemos a mentira, no 25. No 26, Ele quer que nós não pequemos. Irai-vos, mas não pequeis. Nós nos irritamos muitas vezes, nós iramos, nós somos limitados, mas nós não podemos deixar pôr o sol sobre a nossa ira. Não podemos. Precisamos perdoar, precisamos desculpar, porque nós fomos perdoados, nós somos desculpados. Nós precisamos, no 27, não dar lugar ao diabo. Isso quer dizer não dar brecha. Temos que andar prudentemente, não como lécios, não como loucos, mas como sábios. Olha o 28, furtávamos, não furtemos mais. Deixemos toda a prática que é abominável pelo nosso Deus. Olha o 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que a nossa língua seja uma língua erudita, mas entendei qual seja a vontade do Senhor e vamos aplicar no nosso dia a dia. Vamos colocar em prática, mesmo nos dias maus, em meio a uma perseguição. Vamos ser sábios, vamos ser prudentes, enfrentando uma enfermidade, uma doença, um momento difícil. Vamos ser prudentes, porque os dias são maus. Um conflito familiar tem sido aqui nos orientado. Deixa a mentira, deixa a palavra torpe, deixa a ira,
É nele que nós encontramos força. Digo fraco, no Senhor eu sou forte. É nele que nós conseguimos, não há capacidade em nós. Muitas vezes, estando só, quem sabe você tem se queixado: eu estou só, estou desamparado, desamparada. Nós nunca estamos só. O Senhor, Ele é conosco. Nós precisamos entender a vontade do Senhor e aplicarmos a vontade no Senhor nesses dias. Quem sabe você foi traído, você foi traída. Busca essa orientação em Deus e você vai ver no exemplo daquele que foi traído por aquele que era próximo seu, que perdoou não só o traidor, mas perdoou a todos nós. Quem somos nós para julgarmos? Eu não tenho condições, pastor. Zé Luiz, eu não tenho essa capacidade. Mas nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Procurar entender qual a vontade do Senhor nessas situações. Por isso, o apóstolo tinha essa preocupação, estando em Roma, preso, mas ele não deixou de trazer essa orientação, nessa ocasião, 61 anos depois de Cristo, a esta igreja. E esta palavra hoje, ela é tão real em nossas vidas. Portanto, vede prudentemente como vocês vivem, não como loucos, mas como sábios, e entendendo essa sabedoria não é intelectual, não é uma sabedoria cultural, que tudo isso é muito bom, mas se nós não formos sábios no temor do Senhor, não tem valor nenhum. Remindo o tempo, aproveitando esse tempo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Que coisa maravilhosa termos um Deus em quem nós podemos confiar. Antes do início dessa ministração eu dizia aos meninos: eu não sei se eu vou ter condições físicas, mas eu mesmo esqueci que nós oramos e eu pedi: Senhor, me dê condições de ministrar a Tua palavra nesta manhã, e quero ministrar à noite, me dê essas condições. E quem tem me sustentado é o Senhor. Vem a enfermidade, louvado seja o Senhor. Vem a cura, louvado seja o nosso Deus. Vem o momento difícil, louvado seja o Senhor. Vem o livramento, louvado seja o nosso Deus. Em todo tempo e em tudo, aprendamos a dar graças. Eu não sei o que você tem passado, eu consigo entender um pouco e bem pouco do que eu tenho passado, mas uma coisa eu tenho certeza para a minha vida e para a tua vida: nós servimos um Deus fiel, um Deus maravilhoso, que o princípio da sabedoria é temermos a Ele, mas dando continuidade é nos desviarmos do mal. E que mal é esse? De não vivermos a vontade do Senhor e nos deixarmos levar com práticas das trevas. Por isso nos afastemos de todas as trevas e busquemos a luz. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração. Louvamos a Deus, não é, por este dia, e eu quero motivar você, animar você a continuar ofertando, dizimando teu bem, a tua renda, a tua fazenda, mas em particular, primeiramente, dando como primícia o teu coração, a tua vida, porque é Ele que tem cuidado de nós. Você acha que está difícil? Imagina se nós não estivéssemos debaixo desta manifestação da graça. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, não é por aquilo que nós fazemos, mas entendendo isso, nós vivemos e externamos, não é? Um testemunho maravilhoso que o Senhor tem nos resgatado, o Senhor tem nos alcançado. Por isso eu convido você, não é? E está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 19, a partir do verso 1. É isso mesmo? Deixa eu abrir rapidamente, para não confundir de repente você. Paulo
16, 1 Coríntios 16, verso 1, Paulo lembrando, esta igreja a contribuir com a obra do Senhor, mas que eles fizessem isso prontamente, antecipadamente, e não ficassem esperando que ele chegasse, para que ele pudesse exortá-los nessa prática de gratidão, de reconhecimento, de benevolência, mas que você também da mesma forma, não venha a ofertar, a dizimar, a contribuir por aquilo que você é forçado, mas por gratidão ao Senhor, reconhecendo que Ele já deu tudo, e o que nós temos devolvido é tão pouco, diante de tudo que Ele tem feito por nós. Por isso eu animo você, e vamos estar juntos, mais uma vez nessa noite, onde estaremos celebrando, mais uma vez, através da leitura, através da oração, através da meditação da palavra, louvando a esse Deus maravilhoso, porque Ele é digno de receber honra, glória e louvor. Mas eu quero pedir a você também, compartilhe a respeito desses trabalhos. Eu quero te informar com relação a esses dias. Você vai perceber que algumas denominações da nossa cidade já voltaram aos cultos normais. O normal não volta. Eles estão chamando de um novo normal. Eu prefiro chamar de anormal. É um tempo de anormalidade. Não tem como nós, diante de mais de 1000 óbitos por dia na nossa nação, atingimos nesses dias 1.300 óbitos, nós entrarmos num lugar como este e continuarmos do mesmo jeito. Não é possível, amados, não é possível. Mais baixas do que nós temos tido nesse tempo no mundo, só aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e foi um marco na vida daquelas gerações. E essa pandemia, ela precisa ser um marco nas nossas vidas, mas não um marco para desistência, para abatimento, para recuarmos, não, para entendermos que Deus, no controle de tudo e sobre todos, Ele quer nos mostrar algo. Então não tem como nós voltarmos de uma forma que nada está acontecendo, não tem como, ainda que é para o Senhor, mas nós precisamos atentar. E eu, em particular, estou acompanhando junto, a prefeitura, e estive no PS nesses dias, forçado, mas estive, e ouvi ali a respeito da situação. Os irmãos terem uma ideia, nós temos na nossa cidade 90 mil habitantes, e nós temos até então 5 leitos de UTI. Diz respeito a quantos por cento da população? Você consegue fazer essa conta? Só para vocês terem uma ideia, nós não temos tido culto, nós somos 500. Então nós estando nesse distanciamento, nós temos contribuído para que Caçapava esteja nesses dias em 5º lugar em distanciamento social. Abrigados. Com 500 nós contribuímos com 0,5%. Parece pouco, mas não é. E nós temos responsabilidade. Então nós temos 5 leitos de UTI na nossa cidade. Ah, pastor, mas o senhor está falando da Fusan. Eu tenho Unimed não tem UTI. Não, eu tenho um convênio, eu tenho Policlin, Caçapava não tem UTI. Não, mas eu tenho em Taubaté, eu tenho em São José. Mas você sabia que esta contagem por, centenas de pessoas já estão incluindo esses leitos lá em São José, para os de São José, os de Taubaté para Taubaté? E você pode ser um daqueles que me diz assim, mas não está acontecendo nada, mas é porque nós estamos atendendo essa convocação. Eu não sei como você tem sido as tuas práticas nesses dias, mas nós precisamos atender. E por não termos esse aglomerado, é diferente de irmos num supermercado e devemos ir em 10, 15, 20 minutos. Um shopping, um tempo de consumo e lazer num shopping, não ir ao cinema, era de 70 minutos. Hoje a orientação é que caia para 20 minutos. Um culto aqui, no mínimo, é 1 hora. Por que aglomerarmos hoje, estou falando hoje, em junho,
1 hora se não há essa necessidade. Sentaremos, voltando distanciados, com máscara, mas não voltamos ainda então, por quê, pastor? Porque a nossa cidade não tem estrutura hospitalar, não tem atendimento. Se porventura vier acontecer, não é, algo terrível, e nós temos orado para que isso não aconteça, mas eu tenho que ser prudente, eu tenho que orar e vigiar. Nós teremos agora a inauguração de mais 5 leitos de UTI, vamos para 10, é pouco, faça a conta, 90 mil habitantes para 10 leitos. Nesses dias, não por Covid, existia uma pessoa com Covid na UTI, mas de 5 leitos, 4 estavam ocupados. Se chegarem 2 pessoas com problema respiratório, a nossa cidade tem que transferir, como aconteceu com irmãos nossos daqui, que foram para Pina, foram para São José. Mas por quê? Porque lá também está baixo a internação em UTI, e louvado seja o Senhor por isso. Então quero dizer para você que nós temos alegria de estarmos reunidos, de estarmos juntos, mas eu queria que você compreendesse a seriedade desse momento e fôssemos solidários a essas famílias que têm visto, não é, os seus entes queridos serem vitimados. Pastor, mas é infarto. Pastor, mas é câncer. Pastor, não é tudo Covid. Sim, mas são vidas que têm sido ceifadas e têm morrido em UTIs que já estão lotadas. O Senhor aqui tem nos guardado, nós temos sido abençoados em Caçapava, e não é por acaso que isso tem acontecido, é porque por mais que a gente vá no centro e veja um acúmulo de pessoas, não é? A sua maioria estão em casa, tanto que pela estatística do estado, não é? Nosso litoral norte tem ficado sempre em primeiro lugar, e cidades do vale têm seguido o litoral norte, e nós de Caçapava temos estado aí em 4º, 5º, 6º. E que vantagem nós levamos? Muitas. São vidas sendo poupadas, e nós pregamos o Deus da vida. Então não tem como falarmos de vida se nós não valorizarmos a vida. Veja bem, eu não estou falando de uma vida só terrena, mas nós precisamos falar do amor do Senhor a essa população, a esta família, a estas famílias. Então que Deus prepare tudo isso. E para isso então convido você, continue orando, continue meditando, continue participando dos nossos trabalhos, continue divulgando os nossos trabalhos, evangelizando através desse trabalho. Pessoas têm resistência de entrar num prédio como esse, e nós temos esse instrumento nas mãos. E o que você tem feito? Não convidávamos quando vínhamos, agora nós não propagamos, não divulgamos quando estamos vendo na televisão. O que nós estamos esperando? Vamos ser prudentes, vamos vigiar na nossa caminhada e vamos fazer a obra do Senhor. Amém, igreja? Amém, queridos? Logo mais à noite estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com a tua vida hoje, e não só hoje, eternamente. Podemos dizer amém. Tenha um almoço maravilhoso, tenha uma tarde especial, não nos esquecendo daqueles que estão enfermos, doentes. Temos irmãos necessitando da tua intercessão. O Senhor abençoe a vida, né, da irmã Rosalina, a avó Rosalina. Que o Senhor abençoe a vida da avó Elza, que é a avó ali da Cris e do Lois, que passou também por uma cirurgia de fratura também de fêmur, e foi bem sucedida também a cirurgia, como foi da avó Rosalina. Que o Senhor continue sustentando o irmão João da Lázara, né, que está cometido de uma enfermidade séria, e a igreja, nós precisamos orar, estamos orando, os oficiais estão orando, não é? E todos os enfermos da casa do Senhor. Tem muito trabalho, amados, tem muito trabalho a ser feito, mas que você se disponha, não é, a trabalhar em prol do reino de Deus. Até logo mais às 19 horas. Deus abençoe.